Olá, bem-vindos a mais um episódio de Megaprojetos. Neste episódio, falaremos sobre a aeronave conhecida por Elon Musk e o Strategic Reconnaissance 71, mas que era bem secreta. É o A12, vamos mergulhar nesse assunto hoje, então vamos lá. Se, como o resto do mundo, você está se perguntando por que Elon Musk, aí está, e sua namorada Grimes, aparentemente uma pessoa de nome único, deram ao filho recém-nascido o nome francamente bizarro de X-Ash A12, e eu só sei como pronunciar aquele negócio de AES, porque vi Elon Musk sendo entrevistado no podcast do Joe Rogan, e ele fala isso lá. Você veio ao lugar certo, e isso tem a ver com o vídeo de Megaprojetos de hoje. O X indica a variável desconhecida, o que já é constrangedor. AE é a grafia élfica para inteligência artificial ou ASH, como eu disse antes, mas é o A12 que nos interessa em particular. Alguns podem achar estranho nomear uma criança com o nome de uma aeronave de reconhecimento de alta altitude. Quero dizer, Elon Musk é um cara meio estranho, né? Mas olha, acho que é justo dizer que Elon Musk vem pensando fora da caixa há um bom tempo e sendo esquisito. Ok, mas chega de falar sobre nomes de bebês, vamos ao que interessa. O Lockheed A12 veio com o exaltado apelido de Arcanjo. Para aqueles que estão um pouco enferrujados na Bíblia, mexilhão incluso, um arcanjo é um anjo de alta patente, o chefão, por assim dizer. E o Lockheed A12 era exatamente isso, uma aeronave de reconhecimento estrondosa, Mach 3 Plus, que serviu à CIA por apenas 5 anos, de 1963 a 1968, e só foi oficialmente desclassificada na década de 1990. Ele foi um fantasma nos céus, e devido ao seu irmão mais famoso, o Strategic Reconnaissance 71 Blackbird, essa aeronave acabou esquecida até hoje. Talvez você tenha visto um megaprojetos sobre o U-2 avião espião americano abatido na União Soviética em 1960. O U-2 mostrou ser eficiente, mas também bem mais detectável por radar do que os americanos esperavam. No vídeo anterior, tinha o exemplo de como ele voava alto. Os americanos pensavam que os soviéticos não viam, mas caças Mikoyan Gurevich decolavam sem conseguir alcançá-lo por voar alto demais. Apesar de muitas tentativas conhecidas como Projeto Arco-Íris, os Estados Unidos não conseguiram encontrar uma maneira de reduzir a seção transversal de radar do U-2, o que teria dificultado seu rastreamento. Então, se você não pode melhorar a aeronave antiga, bem, o que você faz? Bem, você constrói uma totalmente nova. É claro, você é o exército americano. Seu orçamento é ilimitado. O exército americano costuma aproveitar a competição. E foi em uma dessas disputas da aviação que surgiu o A12. Convair e Lockheed foram encarregadas de criar projetos para uma nova aeronave de reconhecimento em alta altitude para substituir o U-2. O modelo da Convair era o Kingfish, já o da Lockheed era o Archangel 1 ou A1. Se avançarmos um pouco no desenvolvimento, o momento decisivo chegou quando o Kingfish enfrentou o modelo da Lockheed, agora conhecido como Archangel 11. E quero dizer, Kingfish é um nome legal, mas Archangel 11 é um pouco mais legal. A Convair quase conseguiu um contrato lucrativo, mas ajustes finais no A11 o fizeram superar o Kingfish. Assim, em 26 de janeiro de 1960, a CIA encomendou 12 aeronaves, já chamadas de A12. O projeto de produção recebeu o nome de Oxcart, o que, considerando a velocidade impressionante do A12, é um pouco irônico. A construção dessa aeronave inovadora tem início com uma fascinante história de espionagem industrial na Guerra Fria. Hoje, o titânio é usado globalmente em diversos produtos, de ônibus espaciais a raquetes de tênis. Mas seu uso no fim dos anos 1950 ainda era recente.
O governo dos Estados Unidos obtinha titânio da Titanium Metals Corporation, empresa americana. Porém, seu estoque desse elemento químico era muito limitado e insuficiente para as necessidades do A-12. Havia um país com grandes reservas de titânio e pioneiro no uso desse material em equipamentos militares. E eu vou te dar só um palpite, porque sim, é claro, é a União Soviética. De todos os países dos quais os Estados Unidos da América precisavam tentar obter essa liga metálica preciosa, bem, era do seu inimigo mais temido. Sim, como você pode imaginar, estava completamente fora de questão para o diretor da CIA pegar o telefone e dizer: "Ei, União Soviética, preciso de um pouco de titânio." Em vez disso, eles criaram um esquema complexo para comprar titânio dos soviéticos por meio de fontes clandestinas, terceiros e empresas de fachada. Isso gerou uma das empreitadas mais irônicas da Guerra Fria. Um avião feito para espionar a União Soviética tinha peças vindas de lá. Tem algo muito candidato da Manchúria em tudo isso, mas só mais um ponto sobre o titânio. Naquela época, o titânio era usado só em pequenas peças, mas o projeto do A-12 exigiu que quase tudo fosse feito com essa liga rígida e difícil de usinar. O formato curvo da aeronave tornou-se um dilema para projetista e construtores. Uma solução foi cortar pequenos filetes do material e colá-los à estrutura, ao invés de cortar grandes peças de titânio. À medida que o projeto avançava, esses filetes foram eventualmente substituídos por tiras de ferrite de ferro e laminado de silício, que se mostraram excelentes para refletir o radar. Como era de se esperar de uma aeronave inovadora, os testes foram turbulentos. O A-12 fez seu voo de teste inicial em 26 de abril de 1962, pilotado por Louis Chalk. O local escolhido foi Groom Lake, uma planície salgada ao norte da Área 50 e onde foram realizados os testes secretos do A-12. Sua viagem inaugural percorreu 3 quilômetros a apenas 6 metros acima do sal. Apesar de oscilações causadas por cabos de navegação mal conectados, o voo foi considerado um sucesso. No dia seguinte, o A-12 saiu das salinas novamente, somando 40 minutos de voo. Novamente, esse foi considerado um voo bem-sucedido, mas ele começou a perder suas lâminas de titânio ao subir acima de 90 metros. Acho que sucesso é um conceito bastante flexível aqui. Os engenheiros passaram 4 dias procurando na área pelas lâminas perdidas, e você sabe, dá para entender o motivo, por causa do trabalho que deu para conseguir esse material. Em 1963, o programa perdeu seu A-12 inicial. A aeronave, artigo 123, caiu próximo a Wendover, Utah. Apesar do piloto ter se ejetado com sucesso, restou o desafio de explicar a queda de um avião espião secreto em solo americano. Kenneth S. Collins, piloto do avião que caiu, usava traje de voo padrão, o que provavelmente fortaleceu a versão de que um Republic F-105 Thundershift caça-bombardeiro ativo nos últimos 5 anos havia caído nas proximidades. Suponho que teria sido muito pior se ele tivesse projeto secreto da CIA, ou simplesmente CIA, estampado no traje de voo dele. 2 fazendeiros próximos foram dissuadidos de se aproximar do local do acidente com a notícia assustadora de que o avião havia caído, transportando armas nucleares. Agora, obviamente, isso era uma mentira, mas certamente é uma maneira infalível de manter as pessoas longe do local do acidente. Ninguém gosta de ser irradiado. Outra forma era pagar dinheiro pelo silêncio. Aparentemente, $25 mil, hoje cerca de 209 mil, foram pagos a cada membro da equipe de segurança, e isso não foi tudo. Foram relatados pagamentos suspeitos nos anos seguintes, enquanto a CIA tentava manter o A-12 em segredo. Se quiser ganhar dinheiro extra, mude-se perto da Área 51 e espere algo cair do céu. Não faça isso, mas 3 A-12s caíram nos testes. No dia 9 de julho de 1964, o artigo 133 teve problemas quando um mecanismo de controle de inclinação travou a uma altitude de 150 metros. Isso fez com que o avião rolasse para a esquerda, exatamente o que você não quer fazer quando está prestes a pousar. O piloto se ejetou, mas devido à trajetória da aeronave, foi lançado de lado.
Milagrosamente, apesar da altitude e direção, seu paraquedas abriu e ele pousou em segurança. No dia 28 de dezembro de 1965, o artigo 126 caiu apenas 30 segundos após a decolagem devido a um erro de manutenção, mas novamente o piloto conseguiu se ejetar em segurança. Em 5 de janeiro de 1967, a Operação Oxcart registrou sua primeira fatalidade. Nunca houve uma razão definitiva para a queda do artigo 125, mas provavelmente um erro no medidor fez a aeronave ficar sem combustível a 108 quilômetros da base. O piloto da CIA, Walter Ray, ejetou-se com sucesso, mas não se soltou do assento e morreu no impacto. Apesar de muitos incidentes, isso era visto como normal para uma aeronave experimental como o A-12. Era simplesmente algo que operava em um nível diferente de tudo o que havia vindo antes. Essas ocorrências eram vistas como parte do desenvolvimento. Afinal, é chamado de teste por um motivo. As coisas não vão dar errado enquanto você descobre o caminho certo. Nos primeiros meses de 1967, o governo dos Estados Unidos da América achou que a aeronave estava pronta para ser enviada. Mas antes de falarmos sobre as missões reais que esse avião realizou, vamos dar uma olhada mais de perto na própria aeronave. O A-12 é frequentemente comparado ao seu sucessor, o Strategic Reconnaissance 71, e olhando para ambos à distância, eles são quase indistinguíveis. O A-12 tem a envergadura de 17 metros, igual ao Strategic Reconnaissance 71, mas seu comprimento de 31 metros é um pouco menor que o do irmão mais novo. Eu vi um Strategic Reconnaissance 71 em um museu e ele era bem maior do que eu esperava. Como citei antes, o A-12 era uma aeronave Mach 3, mas atingindo até 4.103 km/h, um feito ainda extraordinário. O Concorde, famoso por sua velocidade, era 1.924 km por hora mais lento que o A-12. Para ser justo, o Concorde é uma aeronave comercial e não esperamos que ele seja mais rápido que um caça. Muitas informações sobre o A-12 ainda são confidenciais. Não temos como saber com que frequência ou se algum dia os A-12 precisaram viajar nessa velocidade. Para aumentar a confusão, o Strategic Reconnaissance 71 é um pouco mais lento, mas supera o A-12 em algumas listas dos aviões mais rápidos. Isso provavelmente acontece porque eles só consideram voos oficiais. E como vamos ver em breve, o A-12 era uma aeronave bastante não oficial. O A-12 tinha também um teto de serviço mais alto, 29 mil metros, 95 mil pés. Isso não está longe, é quase 3 vezes a altitude de cruzeiro de um avião comercial. Só para deixar bem claro, isso são 29 quilômetros direto para cima no céu. Seriam necessários 35 Burj Khalifas empilhados para alcançar essa altura. E só antes de continuarmos, o Burj Khalifa, eu não sei se devo fazer um projeto ômega sobre isso, porque já existem muitos vídeos sobre o Burj Khalifa por aí. Então nem sei se vale a pena abordar, mas se você quiser, me avise nos comentários abaixo e eu vou atender, porque eu acho ele bonito. Acho arranha-céus bonitos e criei um canal sobre megaprojetos. Você não está surpreso. O Strategic Reconnaissance 71 tem teto de serviço. 3.048 metros menor que o A-12, mas continua sendo o segundo avião de maior altitude da história. O A-12 tinha 2 turbojatos, Pratt e Whitney JT-11D-20EB com pós-combustor, cada um gerando 20.500 libras-pé de empuxo a seco e 32.500 com pós-combustor usado em decolagens e manobras evasivas. Os pós-combustores são basicamente uma parte do motor que permite que ele acelere por um curto período de tempo, mas consome muito mais combustível quando estão ligados. Então você pode estar se perguntando, se você está prestando atenção, por que o A-12 é mais rápido, mas tem menos potência em seu motor? Provavelmente porque ele era 6 toneladas mais leve que o Strategic Reconnaissance 71. Como disse antes, essa aeronave sempre foi feita para espionar a União Soviética.
Quem mais os americanos espionariam nos anos 1960? No entanto, o abatimento de um U-2 sobre a União Soviética em maio de 1960 e a captura subsequente de seu piloto significaram que os Estados Unidos estavam mantendo distância da União Soviética justamente quando o A-12 entrou em cena. É um erro comum pensar que o A-12 Arcanjo voou sobre a União Soviética ou Cuba, mas até onde sabemos, algumas informações ainda são confidenciais. Esses voos nunca aconteceram. No entanto, os Estados Unidos entraram em uma guerra nova e enviaram o A-12 ao Sudeste Asiático. A partir de Okinawa, os A-12 atuaram na Operação Black Shield, criada para obter informações sobre o sistema de defesa de mísseis Surface-to-Air Missile vietnamita, movimentos militares e realizar vigilância geral. Em 31 de maio de 1967, a Operação Black Shield começou com um A-12 voando a uma altitude de 24 mil metros a uma velocidade de Mach 3. Claramente, ninguém estava correndo riscos nesse momento. Não sabemos muito sobre o papel do A-12 na Guerra do Vietnã, pois muitas informações ainda são ou eram secretas. Mas já foi divulgado o suficiente para que possamos montar um quadro básico. O perfil de rota dos voos na Operação Black Shield costumava ser praticamente o mesmo. O avião decolou de Kadena, em Okinawa, e virou para sudoeste. Como mencionei anteriormente, grande parte dos voos de vigilância sobre o Vietnã do Norte servia para determinar o sistema de defesa antimísseis do país, bem como a localização de estradas, portos industriais, ferrovias e, bem, praticamente tudo o que você possa imaginar. No fim de 1967, quase todo o Vietnã do Norte já tinha sido fotografado. Os A-12S, que retornavam normalmente, faziam um reabastecimento aéreo sobre a Tailândia antes de voltarem para Kadena mais uma vez. Curiosamente, essa rota tinha raio de curva de 138 quilômetros, fazendo com que os A-12s às vezes invadissem brevemente o espaço aéreo chinês. Se os chineses sabiam disso, é outra questão, mas nunca houve relatos de incidentes, então provavelmente não, ou não quiseram agir. Mas as coisas não eram tão simples sobre o Vietnã. Como explicarei em breve, um dos motivos para a curta vida útil dos A-12 foi o rápido avanço dos radares soviéticos e norte-vietnamitas. Em 3 ocasiões, mísseis terra-ar foram lançados contra os A-12, mas só uma vez os Estados Unidos da América quase perderam o avião espião em território inimigo. Em 30 de outubro de 1967, pelo menos 6 mísseis foram lançados de Hanoi. O piloto disse ter visto 4 se aproximando rapidamente por trás, e um explodiu a apenas 91 metros dele. Podemos imaginar que o piloto agradeceu a sua sorte e então continuou seu caminho, mas tinha sido por muito pouco mesmo. Após o voo, uma inspeção encontrou um destroço de míssil preso sob a asa, perto do tanque de combustível. Os voos na área foram suspensos e só retomaram 2 meses depois. O Strategic Reconnaissance 71 chegou em 1968 a Okinawa para se juntar ao A-12, que naquela época estava voltando para casa. Os militares dos Estados Unidos da América aposentaram o A-12 antes do previsto para economizar, já que não viam necessidade de manter ambos os aviões. Isso não ocorreu apenas porque o Strategic Reconnaissance 71 era visto como aeronave superior. Desde 1960, muita coisa mudou desde o surgimento do projeto A-12. Em 8 anos, os Estados Unidos da América foram humilhados ao perder um U-2 no espaço aéreo soviético e ver grandes avanços nas defesas de radar inimigas. Os perigos enfrentados pelos A-12 no Vietnã mostraram que, apesar da grande altitude e velocidade, continuavam muito vulneráveis. Os satélites de reconhecimento iniciados com o Corona em 1959 mostraram que voos tripulados para fotos não eram mais essenciais. Hoje, todo mundo conhece o Strategic Reconnaissance 71 Blackbird. Ele se tornou quase famoso, tanto quanto aviões espiões podem ser. Mas e o A-12? Era mais rápido, tinha teto de serviço mais alto e serviu de base para o Strategic Reconnaissance 71. Ignorar o A-12 ao citar grandes aviões espiões é como trocar um Robin Reliant por um Lamborghini.
Algo definitivamente ficou no meio do caminho aí. O A12 provavelmente foi vítima de sua própria natureza classificada. O Strategic Reconnaissance 71 foi anunciado em 1964, mas seu misterioso irmão mais velho ficou em segredo por décadas. O Strategic Reconnaissance 71 detém vários recordes, mas talvez isso seja porque não conhecemos totalmente as conquistas do A12. Bem, provavelmente nunca saberemos. Ele pode permanecer para sempre como um fantasma estrondoso e elusivo dos céus. Então, espero mesmo que você tenha achado esse vídeo interessante. Se achou, por favor, aperte o botão de curtir aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, todas essas coisas legais. Como eu sempre digo, como disse sobre o Burj Khalifa, se você tiver uma sugestão para este megaprojetos, me avise nos comentários abaixo. Eu adoraria saber. A maioria desses vídeos vem das suas sugestões, então sugira algo e provavelmente será feito. E obrigado por assistir.